Aqui é o JHS com mais um videozito no canal, porque aquela conta lá, o que fala, foi deletada. Ou eu que deletei, eu esqueci a senha, porque eu vivo mudando de contas, mas dessa daqui, finalmente vou ficar nela pra sempre. E, né, eu vou iniciar a partida. Estou de sobrevivente para fazer um conteúdo bom pra vocês. Vocês vão ouvir alguma coisa de fundo, mas só assistindo. Dá esse bug mesmo nos servidores. Vou ter que pausar. Consegui o servidor que funciona. Já alguns usuários que aquilo não passava de uma lenda, já que aquele post podia muito bem ser alguma brincadeira de mau gosto somente para chamar a atenção. E ao longo dos anos, isso fez com que muitas pessoas desistissem de procurar essa obra e simplesmente seguiram a sua vida. Mas somente alguns anos depois, um usuário do Twitter falou sobre um mangá que ele não lembrava o nome, mas se tratava de algumas adolescentes do colegial presas em uma sala, falando sobre suas vidas e coisas do gênero. E nesse mesmo tweet, ele também comenta sobre outras cenas. Isso daqui eu jogo fora? Para praticamente idênticas a do Golfo Punch. Talvez finalmente dando uma luz no final do túnel para todos aqueles que estavam procurando essa animação. E eu tenho certeza que você deve. Eu vou explicar o que a classe sobrevivente faz. Primeiro, ela te dá um objeto cortante, que é para ajudar a levar de Vasco zumbis. Mais sólido que temos dessa animação bizarra. Então prepare seu psicológico, pois não é algo muito bonitinho de se ver. E, né, ela, quanto menos ídolo você tiver, mais forte você vai ficar. Ou seja, se um lobisomem bater em você 2 vezes, você deita ele na pistola. Nós acompanhamos elas por 6 dias. E conforme o tempo vai passando, as coisas vão ficando cada vez mais perturbadoras. Deixa eu dar uma agilizada, né? Eu posso aqui, né? Até a próxima cidade. A única coisa meio diferente que acontece é um líquido vermelho aparecer no rabo do banheiro. No dia 2, eu aprendi a colocar aquilo no trem muito mais rápido, né? E depois de ensinar isso, eu vou pausar. E é nessa hora que você percebe que essa animação com certeza não é normal. No dia 3, a situação piorou bastante. O corpo da mulher tinha apodrecido completamente, deixando para trás somente uma poça de sangue. E vendo essa cena, eu só imagino o cheiro que deve estar dentro deste banheiro. Já que se você já sentiu o cheiro do lixo, você sabe que é muito ruim. Agora, imagine esse cheiro, só que 100 vezes pior. Meus amigos, nunca queira sentir o odor de um corpo apodrecido. No quarto dia, já inicia com a menina acordando e se deparando com uma poça de sangue. Só que dessa vez ainda maior. E tudo isso é muito agoniante porque não tem nenhuma música nem efeito sonoro. É somente cenas bizarras, cruas, jogadas em seu rosto. Ela vai em direção à cabine do banheiro e ao abrir a porta, a mesma dá de cara com mais uma menina completamente desfigurada. E meus amigos, vocês estão vendo censurado. No entanto, eu que assisti na íntegra, posso confirmar que não é uma visão muito boa. No dia 5, ela acorda novamente. Percebemos as olheiras em seu rosto, o que é bem compreensível. Eu também não conseguiria dormir em um local como esse. Bem rápido. A garota está do lado da pia e a mesma pede ajuda para ela, dizendo que não sabe o que os Robinson vê naquela mulher. As crianças dizimei a cidade. Fica muito deprimido e se esconde debaixo do lençol. Eu esqueci que a gravação tava negociada. É o dizimei a cidade sem vocês verem. Mas de certa forma, para vocês eu poupei tempo. O estilo de vida
deles e tudo mais. A Margaret fica vendo aquilo com um sorriso no rosto e volta a se apaixonar por ele, e os dois fazem as pazes. Basicamente, a Margaret gosta de tudo que é ruim. Gosta de ser tratada mal, de brigar, de tratar os outros mal, incluindo o próprio marido dela. No episódio, Gumball e Darwin estavam brincando no quintal e acabam jogando uma bola no quintal do Sr. Robinson. Eu vou ficar lá até ficar de noite, cara. Até ficar de dia. Então eu vou ter que dar mais um corte. Do Sr. Robinson alguma dica de como punir as crianças. E basicamente a ideia deles era fazer eles se arrependerem de mexer com eles. E os dois, como sempre, foram super doces e obedientes. Realmente se divertiram ajudando o Sr. Robinson. Só que chega... Ela entrega pacote de nozes pra eles entregarem os esquilos. Eles começam a alimentar eles. A cena é bem fofa, mas na verdade tinha café naquelas nozes. E os esquilos ficaram loucos e começaram a atacar todo mundo naquele parque enquanto ela assistia e dava risada. O policial apareceu e perguntou quem era o responsável por aquilo. E a Margaret culpa o Gumball e o Darwin, que acabaram tendo que fazer serviço comunitário. Os dois começaram a debater sobre o fato de não existir bondade nela. O Darwin acredita que não existem pessoas verdadeiramente ruins, e sim pessoas normais que fazem maldade porque são infelizes, o que é um ponto de vista meio otimista-pessimista se a gente parar pra pensar. Mas nesse momento ela aparece e ela atropela os dois e começa a mostrar uma cena musical dela dançando e fazendo maldade por onde passa, como sempre. O Gumball continua dizendo que não existe bondade naquele coração, e o Darwin diz que vai provar que ela tem sim bondade dentro dela. O episódio corta pro Darwin e pro Gumball no hospital, e eles estavam de frente pra enfermeira. A Margaret sai correndo empolgada pra ver eles confessarem que mentira, que não tinha acabado a luz e que todos estavam bem. Sim, ela foi empolgada com a possibilidade. Não, peraí, eu não vou admitir isso não. Nessa parte é levantado em questionamento sobre ela já ter sido um bebê inocente um dia. Mas o Gumball refuta isso, pegando a etiqueta dela e lendo que na verdade ela é feita de 70% algodão, 30% poliéster e que foi feita nos poços ardentes do submundo. Ela continua causando caos, e o Gumball e o Darwin decidem descobrir o porquê ela é desse jeito. O plano deles é falar com o Sr. Robinson. Eles limpam a casa dele pra talvez achar alguma coisa que explique o porquê ela é assim. Quando eles acham os pertences dela, eles vasculham pra tentar descobrir se ela sofreu algum trauma na infância ou algo do tipo. Eles acabam encontrando o álbum de fotos dela, e ela parecia ter tido uma infância normal. Na verdade, não tão normal, porque é nesse episódio que a gente descobre que ela tacou fogo na escola, que nem a gente tinha falado no começo do vídeo. Ou seja, ela sempre foi assim, desde bebê. Então, nisso do nada, o Sr. Robinson aparece, dizendo que a Margaret é e sempre vai ser um mistério, e que nada aconteceu na vida dela pra justificar ela ser assim. Nessa parte, o episódio corta pra uma parte em que o Darwin finge estar se engasgando com um ovo de Páscoa, e acaba jogando ele pra longe. A Margaret sai correndo, preocupada com o ovo, come ele e tira um brinquedo de dentro. Ela joga, e o Darwin acaba inalando e se engasgando de verdade dessa vez. O Gumball vai tentar ajudar, mas o Darwin vai pedir pra ele pedir ajuda da Margaret. Só que ela ficou olhando ele e sorriu pra ele enquanto ele engasgava até quase perder o ar. Ela literalmente viu uma criança se engasgando e quase morreu. E sorriu, fechou a porta e não ajudou. É aqui que o Darwin finalmente aceita que ela realmente é uma pessoa muito ruim. Ele diz que ela tem que pagar pelas ações dela. O plano era deixar a chave na porta do carro deles, esperar a Margaret roubar o carro e tirar uma foto pra mostrar pra eles. Aqui, eu sou mobile, é rude todo dia. Esse plano realmente dá certo, só que ela pega o carro e entra no shopping e começa a atropelar todo mundo. Puxa, virou Carmageddon. E ainda assim, ela consegue incriminar o Darwin e o Gumball, que ficam indignados com a falta de justiça em Elmore. Mas o karma acontece e ela bate o carro. O carro explode e ela acaba sendo atropelada por uma ambulância. O episódio acaba. No final, teve justiça pra ela, mas ela não aprendeu com os erros dela, porque na verdade ela continua sendo... Sei lá, o banco nasceu bugado. Eu vou deixar bugado. Reclamar que ele não tem ninguém. Então o Gumball e o Darwin ajudam ele a usar um aplicativo de relacionamento. Só que quando você rejeita uma pessoa nesse aplicativo, ela é ejetada pra cima. Em certo momento, o Brock conversa com uma pessoa com máscara branca. Eu não vi que a pessoa conversa com resmungos, que nem a Margaret. Isso vai deixar ele desconfiado, que arrasta pra cima pra ejetar ela. E na mesma hora, a Margaret é ejetada pra cima. O que indica que ela tava traindo o marido dela de novo num aplicativo de relacionamento. Esse episódio é mega bizarro se a gente parar pra pensar, porque em certo momento ela dá match com o próprio filho. E isso é realmente muito estranho. E tudo que a gente comentou até aqui não é mostrando o lado totalmente ruim dela. Pelo menos não o lado mega cruel. Vai vendo. No episódio O Amor, Roberto diz que tá apaixonado, mas não sabe a definição de amor. Então o episódio gira em torno de mostrar o que é amor pro Roberto. Alguns casais são entrevistados, e eles dizem o que é amor na visão deles. Nisso começa a passar um slide das definições de amor. Na definição, o amor é estranho, mostra o Sr. Robinson e a Margaret. Inclusive nessa parte, o episódio faz uma referência direta a Up, Altas Aventuras, aquela cena triste que mostra a história do casal. Nessa cena é mostrado que desde quando eles se casaram, eles meio que pregavam peças um no outro, amarrando um sapato
sapato do outro, sabotando o carro e coisas assim. Só que desde que o filho deles nasceu, eles brigavam muito. E o relacionamento dos dois se baseava só nisso, mas eles parecem felizes dessa forma. Os dois se completam e vivem bem assim. Não é a forma ideal de se amar, não é a coisa mais saudável do mundo. Mas a senhorita Margaret parece realmente gostar um pouco do Sr. Robinson. Do jeito dela. Ok, mas depois de ver isso tudo a gente para pra pensar. O que é maldade? O que a gente pode usar pra categorizar a maldade mas na vida real existem muitas pessoas como a Margaret, algumas inclusive chamadas Karen. O que não pode faltar na Comebol Sul-Americana? Vai, Pernilongo, matei. Tá travando. Mesmo que esteja de noite, eu já vou voltar pra base. Essa é a minha ideia de casa. Carens, segundo a psicologia, para categorizar uma pessoa como uma má pessoa, é preciso de 3 critérios conhecidos como a triade obscura. Esses critérios são narcisismo, psicopatia e maquiavelismo. Uma pessoa narcisista é muito centrada em si, sonha em ter poder ilimitado e necessita ser admirada o tempo todo, porque para isso ela tem que manipular as pessoas ao redor dela. Uma pessoa narcisista vai inclusive se fazer de vítima e culpar os outros pelos erros dela. Já a psicopatia define alguém normalmente pouco confiável, manipulador e desinteressado pelos sentimentos de outras pessoas, muitas vezes fazendo coisas absurdamente cruéis para chegar em seu objetivo, sem se importar com as consequências desde que esse objetivo seja alcançado. E o maquiavelismo é quando a pessoa tem atitudes cínicas e adota estratégias com o único propósito de defender os próprios interesses. Todas essas coisas são bem parecidas se a gente colocar dessa forma mais básica, mas tem as suas diferenças. Eu não vou citar aqui o que caracteriza não tem conhecimento mais disso. Assistindo principalmente ao episódio focado na Margaret Robinson, a gente pode ver que essas características são vistas nela. Claro que a gente não está aqui para diagnosticar ninguém. É apenas uma análise comparativa de uma personagem com um conceito que parece estar sendo abordado aqui nesses episódios. A Margaret se delicia da desgraça alheia. Não se importa com ninguém além de si mesma. Quase não se importa nem com seu próprio marido. Não parece ter uma relação próxima com seu filho. Ela é assim desde que nasceu. Nada fez ela ficar dessa forma. Parece uma pessoa muito ruim, inclusive segundo a psicologia. Ela parece amar o marido, como a gente disse aqui, mas se a gente analisar um pouco mais, parece que ela gosta mais de estar com ele por conveniência, por ele ser alguém que ela pode ser ruim o dia todo. Tanto que quando as brigas não ficaram mais tão calorosas assim, ela decidiu terminar com ele. Na minha opinião, ela é um dos personagens mais cruéis dos desenhos, simplesmente pelo fato de não ter nenhum motivo para tanta ruindade. Até porque quem fez o bem pra ela, não que o maldade seja justificado, nenhum ato de crueldade tem justificativa, mas eu acho que vocês entenderam meu ponto aqui. Não tem ninguém que é capaz de mudar a mente dela, nem mesmo o próprio cara. Eu não quero ver ninguém reclamando que só tem hora de aventura nesse canal. Olha o drama aqui. A gente espera que vocês tenham gostado de mais um vídeo da Storytelling Corporations. Galera, eu e o Estelvito estamos passando por um grande problema em arranjar ideias para vídeo. Eu tô com a mente totalmente enfiada nos meus canais, a Estelvito tá se dedicando ao máximo pro canal solo dela, mas a gente não quer deixar os pantalhões de lado. Então, por favor. Ô, gente, seja... Ó, grande inspiração ao vídeo do Hard, né, que ele fez um vídeo assim. Mas vocês já pararam pra pensar que o hino da Champions League é pro Barça? Eu trouxe pro Real Madrid. Mas vocês já pararam pra pensar? Que lá no... Que lá na Champions fala que Barça vai ganhar Champions e alguma coisa assim. Vocês já pensaram nesse assim, né? Vocês já pensaram por esse lado? É dessa exata forma que eu encaro o seriado Futurama, que eu tenho certeza que vocês já viram. Como todos vocês devem saber, Futurama é um programa que se passa no futuro, mais especificamente no ano 3000. E lá a gente vê algo longe de uma utopia. Existem coisas que facilitam a vida, claro, mas também existem coisas que nos deixam pensativos, como por exemplo a cidade de desabrigados que existe no subsolo daquela cidade, onde pessoas carentes vivem. Coisa que acontece na vida real, em Nova York. Nova York não resolveu o problema de desabrigados, somente mudou de lugar. Todos os jeitos de um desabrigado viver e dormir foram tirados deles, com algo que a prefeitura de lá chama de arquitetura hostil.
infantil. Com isso, os desabrigados são obrigados a viver nos trilhos subterrâneos com ratos. E isso aconteceu no Futurama e resultou num ecossistema insalubre abaixo da cidade. Futurama também nos apresentou o conceito de uma cabine de vídeo, onde tu paga um valor para... Simples assim. O engraçado é que o Futurama apresentou isso como piada anos antes da Suíça transformar isso num projeto real. Seria cômico se não fosse assustador. Nesse vídeo, a gente não vai focar em nenhum desses pontos. Eu torço pro Real Madrid. Eu torço muito pro Real Madrid, mas, cara, quando o Hard falou isso, eu nunca vi o hino da Champions da mesma forma, cara. Agora, sempre quando eu ouvi o hino da Champions do nada... Pelo amor de Deus. Pra começar, o que é Scary Door? O que isso significa? Scary Door é um programa de TV do universo de Futurama. Nesse programa, a gente sempre vai ter situações distópicas, ou então irrealistas, bem puxadas pra ficção científica. Mas é claro, Futurama sendo uma criação de Matt Groening, Isso. é óbvio que você... Que isso? Esse programa não satiriza... Que isso, da Júlia? Você tá passando fome? Eu espero que vocês já saibam que esse Tá, pegou no tamanho disso. Se vocês não Minúsculo. eu falei com o youtuber de novo. Vamos lá. The Scary Door literalmente significa a porta assustadora. E desde a fonte que é usada até a intro, fica claro que se trata de uma piada com o Twilight Zone, uma das séries mais antigas e a provável pioneira no gênero ficção científica. Conta pra gente que aí, fonte do autor. The Twilight Zone estreou em 1959. Que isso? Esse nugget de prata aí teve o mesmo preço que um vampiro. Algumas complicações, precisou se afastar dos campos de batalha. E com isso, ele começou a dirigir, escrever e produzir alguns programas nos rádios. Então eu vou demorar mó tempão aqui, então vou ter que cortar. E, consequentemente, vencer a guerra. O ponto é que na guerra, os países afetados precisam... Voltei. Tá tendo uma noite de lambe-zambi. Gente, tá um pouquinho travado, mas eu vou dar uma editada pra vocês. A edição não é tão boa, mas eu vou pedir pra vocês o devido like de vocês, like no vídeo e espero que vocês consigam me ajudar dando like, inscrevendo-se no meu canal, que isso vai me ajudar muito. Vambora! E de primeira, essa ideia parece bem atrativa. Um cassino onde você sempre ganha, mas depois de algumas jogadas, isso se torna extremamente chato. Por isso, ele acredita estar no inferno. E ok, vamos fazer uma pausa. Todo esse primeiro trecho faz referência a um dos 3 episódios citados, sendo um episódio em outro lugar. Nesse episódio, nosso protagonista montou um tiroteio com a polícia, enquanto tentava fugir dos mesmos. Do outro lado, ele acorda com um homem chamado Pip, dizendo que ele foi instruído a dar a ele tudo o que ele quisesse. Ao longo do episódio, nosso protagonista vai desfrutar de tudo que ele sempre quis: dinheiro e vidas. Esse é o momento que ele foi no cassino, e lá ele sempre ganha as apostas e jogadas. Exatamente como o personagem de Scary Door, ele acredita estar no paraíso. E acredita também que o Pib é o seu anjo da guarda. Porém, muito tempo se passa, e o nosso protagonista, a ponto de enlouquecer daquela vida monótona, implora para que o Pib lhe desse algum desafio. Qualquer coisa que tirasse ele daquela zona de conforto. Ele questiona a Pib o que ele fez para merecer aquele céu, aquele paraíso. Nisso, o Pib fala para ele: o que fez você crer que você está no céu? Você não está no céu, você está em outro lugar. Ao meu ver, esse episódio fala muito do desejo de obter e do tédio de possuir, mas de uma forma mais bruta. O nosso protagonista é um ladrão, ele rouba para o bel prazer e termina muito por isso. E do outro lado, ele enlouquece simplesmente porque agora ele tem tudo. O Futurama satirizou isso da forma que a gente viu, mas não acaba aqui. Em Scary Door, quando o nosso protagonista nota que ele está preso no loop de acertos, ele se desespera e grita que provavelmente está no inferno e não no céu. Isso o homem aparece dizendo que ele não está no inferno, isso é um avião. E quando você olha no lado do avião, a gente vê que uma criatura vai destruir o ar do avião. E somente a nossa protagonista... Tá me batendo?
Eu sempre preciso conferir, cara. Vai que eu pausei e não tô me lembrando. Pera. Eu escapa do tempo. Mas assim, cadê o cara do banco? Ó, pula. Não! Mais um pote. Eu vou lutear o banco e saquear essa cidade, né? Eu vou pausar, saquear a cidade e voltar. Mentira, eu só vou pausar aqui pra... Sai fora. Eu só vou pausar. Voltei. Vou mostrar pra vocês a saquear da cidade, senão o vídeo não vai ter graça, né? Três, sim. Dois, não é dois, é dois, entendeu? Governo. Isso, sabia. Eu vou dar uma dica pra vocês.
É, o banqueiro mais perto do banco é o banqueiro daquele banco. O dono do banco que tá perto do banco é o dono. Nas cidades, o que compensa mais é o banco. Eu não ligo pra atividade de festa. Eu só vou resolver alguns mal entendidos e alguns mal resolvidos. Aquele zumbi da bomba. Cara, aquele bicho já me matou tantas vezes. Mas tantas vezes que vocês não têm noção. Quando ele foi adicionado no jogo. Oh, vocês não entendem o quanto que eu morri. O quanto que eu sofri só com esse bicho. Tem vezes que eu nem gosto dele. Tem vezes que eu nem gosto de entrar na cidade deles. Na cidade que ele está. Por causa disso. Eu nunca vi ele em dois na cidade e nem quero ver. Simplesmente sensacional. Esse diálogo consegue resumir bem tanto Black Mirror quanto The Twilight Zone. Só tinha um banco. Mais uma menção dos quadrinhos de Futurama. Não sabia que Futurama tinha Eu só vou na cidade por causa disso aqui é o banco. Caraca, eu tô gaguejando pra caramba. Que isso, eu tô gaguejando muito. Meu roteiro nem foi criado. Por isso que eu tô gaguejando. Bom, meus amigos, essas são todas as aparições de Deus Carry Girl em Futurama. A gente tentou explicar todas as referências dessa série. Já dá uma desafado. E eu acho que a mais marcante lembrança Para de pisar no acelerador. Bem agora. depois de ter botado os Simpsons nesse canal, praticamente virou obrigação a gente botar Futurama. E Futurama é um programa até que bem morno para mistérios. Então, Scary Door se tornou a melhor forma de introduzir Futurama no canal. Gente, tudo isso que ela acabou de falar é mentira. Eu nunca me conformei com o fato que o meu vídeo de Twilight Zone do meu canal principal é um completo flop. E também é meu vídeo menos assistido até hoje. Então, eu fiz um vídeo de Twilight Zone de qualidade de Futurama. E eu espero que vocês gostem por isso. E também que tenham gostado do vídeo. Ouvindo, estamos quase nos 300 mil. Uma bala. Junto com 1 milhão no Olymp seria incrível, viu? Não, bala. Não. Meu nome é Ip. Tchau. Tinha nada de pão. Por favor, que o Nicolas Neto esteja perto. Tem alguma coisa em cima do trem? Não tem. Vai que tinha um lobisomem lá. Nas famigeradas TVs por assinatura, existem ou existiam diversos canais que eu considerava extremamente descolados porque sim, não tinha um motivo exato. Eu me lembro vividamente de estar na casa dos meus primos e de repente na TV deles que tinha na sala aparecia uma propaganda a louco do canal que eu estava assistindo anteriormente, um tio super reverso com o olho. Sim, eu estava assistindo ao objetivo que seria saber. Tinha outros canais super maneiros também, como o Disney, tinha chamados por programas como mas de todos esses canais, tinha um específico que eu amava. A falar dele, eu tinha alguns canais que quando chegavam no horário muito tarde da noite, eles fechavam, literalmente fechavam a transmissão. Mas também tinha outros que
Um outro exemplo que eu poderia citar, que é o carro-chefe desse vídeo, é óbvio a Adult Swim. Muita gente não sabe, mas a Adult Swim sai da Cartoon Network recentemente. E o nome desse canal, Adult Swim, faz referência àquelas pessoas públicas que Adult Swim, se eu não me engano. Não, desculpa estar comentando isso no meio do nada, mas porque eu tô vendo um vídeo na TV que fala sobre isso. É tipo um iceberg disso. E falou lá sobre a Adult Swim. Eu assisti Rick and Morty, então eu já tenho uma pequena noção do que é Adult Swim. Eu sei que passava, né? Adult Swim deve passar Rick and Morty. Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao iceberg da Adult Swim. Eu imagino que geral... Se você for de menor, não recomendo ver Rick and Morty. E se tiver uma idade, né? Que já dá pra entender algumas coisas, eu recomendo assistir. Já que é bom. Mas é meio sem sentido, sabe? Rick and Morty é meio sem sentido. Você vai ver o episódio do nada, ele tá falando de Homem-Pássaro. Aí você pensa que não. Uns caras estão no universo que é o universo mais estranho. Pensa que não, o Rick destruiu a Terra, destruiu o mundo, o universo, destruiu a cidadela, olha o spoiler, destruiu a cidadela e etc. Eu fico meio bugado assistindo. Cara, do nada é muito rápido. Ixi, cara. Me ferrei, amigos. Mas esse em específico é um dos mais falados deles. Imagina que uma criança que decidiu passar a madrugada vendo o canal. Ou até mesmo acordou cedo e ligou a TV na Cartoon Network e se deparou com essa imagem aqui. Essa imagem, com essas figuras ao fundo, escrito "O anoitecer é seu inimigo", foi usada entre 2005 e 2010, no final da programação, como uma forma de punir e assustar as crianças que ficaram assistindo o canal até tarde. E bom, isso funcionou. Muitas pessoas lembram dela até hoje, umas com medo e outras com nostalgia. Tem várias creepypastas em torno dessa imagem, mas eu honestamente não acho que seria legal falar delas, porque essa imagem com a frase é assustadora por si só. O incidente de Boston Midnight. Em 2007, o Departamento de Polícia de Boston e o Corpo de Bombeiros identificaram algumas placas de LED. Essas placas de LED tinham personagens da série Aqua Teen Hunger Force desenhadas e estavam espalhadas por vários lugares. Essa histeria em relação ao Departamento de Polícia e o Corpo de Bombeiros aconteceu porque eles acreditavam que se tratavam de explosivos improvisados, quando na verdade eram só algumas pegadinhas barra propagandas feitas por dois caras querendo promover a série. Camada 2. Brinquedos de rede em fast food. Esse aqui não é tão bizarro ou fora do comum, mas eu achei interessante. Eu só lembrei que aqui tinha um monte de coisa. Ó, queimar. Isso dá R$5, mesmo sendo lixo. Eu não recomendo pegar isso não, porque quem vende isso por R$5, meu amigo, tu precisa de uma cesta básica e é urgente. Quem pega isso pra vender, meu amigo, tu tá passando fome. Se tu pegou a época de ouro do Play 2, ou pelo menos já ouviu falar, tu sabe que foi uma das épocas em que mais lançaram jogos de filmes e séries. Não era incomum. Não é mesmo? Play 2. É mó bom. Não foi diferente com Aqua Teen Hunger Force, que foi uma das séries mais populares do Adult Swim. A gente já falou bastante dessa série e ela vai continuar aparecendo ao longo desse série. O jogo se chamava Aqua Teen Hunger Force Zumbi Ninja Project. Sim, super longo. O jogo era uma mistura de jogo de kart com luta e golfe e se passava por vários campos de golfe de Nova Jersey. O jogo tinha Só que aquela casa ali já encheu o tanque. pegaram um apresentador esportivo da ESPN como comentarista do jogo. Moral Horror. Moral Horror era uma série de sitcom. Ela não era só animada e divertida como as outras. Além do humor negro, presente nela, ela abordava várias questões pesadas, como depressão, alcoolismo e disfunção familiar. Considerada ela uma típica história de séries muito conhecidas, como BoJack Horseman e Rick and Morty. No início, ela era uma série engraçada e cheia de sátiras, mas foi ficando mais obscura na segunda e na terceira temporada. Ela conta a história de
eles ficaram bem populares. Amateur Surgeon era um jogo de cirurgia que você fazia cirurgia em vários Esse cara é apenas uma. Esse cara